muito antes das águas do grande dilúvio cobrirem os campos férteis, os vales movimentados e as montanhas que pareciam eternas aos olhos humanos, a terra era habitada por homens e mulheres que haviam aprendido a organizar cidades, cultivar extensas áreas agrícolas, negociar mercadorias vindas de regiões distantes e construir uma aparência de prosperidade admirável, mas que, silenciosamente, haviam permitido que a ambição substituísse a compaixão, que a mentira se tornasse um instrumento aceitável para alcançar vantagens pessoais e que a violência deixasse de causar espanto, transformando-se gradualmente em parte da paisagem cotidiana de uma civilização que já não percebia a gravidade da própria decadência moral. Nas ruas movimentadas dos povoados e nos mercados repletos de produtos obtidos pelo esforço de inúmeras gerações, pessoas seguiam suas rotinas, convencidas de que o progresso material representava a mais elevada forma de sucesso, enquanto a injustiça deixava de despertar indignação. A exploração dos mais vulneráveis era frequentemente justificada como necessidade inevitável da sobrevivência, e a busca incessante por prestígio e poder alimentava rivalidades cada vez mais profundas entre vizinhos, amigos e familiares, fazendo com que o respeito pela dignidade humana fosse lentamente substituído por uma cultura baseada na conveniência, no egoísmo e na indiferença diante do sofrimento alheio. As crianças cresciam observando adultos que recompensavam a astúcia desonesta com admiração e interpretavam a bondade como sinal de fraqueza, aprendendo desde cedo que a crueldade poderia abrir portas que a integridade dificilmente alcançaria, enquanto a nova geração absorvia, quase sem perceber, os hábitos e valores daqueles que vieram antes dela, reproduzindo comportamentos marcados pela arrogância, pela ausência de responsabilidade coletiva e pela incapacidade de reconhecer no próximo alguém digno de consideração, permitindo que a degradação moral deixasse de ser percebida como exceção para assumir a aparência enganosa da normalidade. Do alto da eternidade, o Criador contemplava uma humanidade que recebera a capacidade de amar, proteger, construir e florescer em comunidade, mas que escolhera caminhar na direção oposta ao propósito para o qual havia sido formada, e sua tristeza não nascia de uma ira precipitada ou de uma severidade impaciente, mas da dolorosa constatação de que homens e mulheres destruíam uns aos outros enquanto desperdiçavam a oportunidade de viver segundo princípios capazes de promover justiça, misericórdia e verdadeira comunhão, aprofundando feridas que se espalhavam silenciosamente por toda a terra. Entretanto, em meio a uma geração acostumada à dureza do coração e à aceitação resignada da injustiça como componente inevitável da existência humana, vivia um homem chamado Noé, cuja reputação não era sustentada por riquezas extraordinárias, influência política ou demonstrações grandiosas de autoridade, mas pela rara constância de suas escolhas diárias, pois ele procurava agir com honestidade em seus negócios, tratava outras pessoas com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo em troca, e preservava profunda reverência diante de Deus, acreditando que a integridade continuava valiosa, mesmo quando deixava de ser admirada pela maioria. A vida de Noé era marcada por uma simplicidade disciplinada que se refletia na forma como conduzia sua casa e se relacionava com aqueles que dependiam dele, dedicando tempo à família, orientando seus filhos mais pelo exemplo do que por discursos rigorosos.
e cultivando hábitos capazes de fortalecer a responsabilidade e a compaixão. De modo que Sem, Cã e Jafé cresciam observando um pai cuja firmeza não se confundia com rigidez e cuja bondade jamais era expressão de ingenuidade, mas resultado consciente de princípios que ele se recusava a abandonar, apesar das pressões exercidas pelo ambiente ao redor. Embora sua postura frequentemente despertasse incompreensão entre contemporâneos que interpretavam a retidão como ingenuidade ou pretensão moral, Noé persistia em suas convicções, sem permitir que a rejeição transformasse sua fidelidade em arrogância ou ressentimento, demonstrando que permanecer firme diante das influências externas exige coragem suficiente para suportar o isolamento e serenidade bastante para continuar praticando o que é correto sem depender da aprovação daqueles que escolhem trilhar caminhos diferentes, tornando-se uma presença silenciosa, porém profundamente contrastante em uma sociedade que já não via utilidade em virtudes como humildade, justiça e autocontrole. Foi nesse cenário marcado pelo afastamento gradual entre a humanidade e os valores que poderiam sustentá-la que amadureceu a decisão de purificar a terra por meio de um acontecimento sem precedentes, não como gesto arbitrário desprovido de propósito, mas como resposta ao estado avançado de deterioração alcançado por uma civilização incapaz de reconhecer a gravidade das próprias escolhas, preparando silenciosamente o palco para que a fidelidade perseverante de um único homem oferecesse à história uma possibilidade inesperada de recomeço diante da destruição que, embora ainda invisível aos olhos humanos, já se aproximava do mundo inteiro. A existência de Noé transcorria distante das disputas motivadas pela ganância que dominavam muitos de seus contemporâneos, pois ele encontrava significado nas tarefas simples que preenchiam seus dias, acompanhando o trabalho realizado por sua família, administrando os recursos necessários para o sustento da casa e dedicando atenção sincera às pessoas colocadas sob sua responsabilidade, enquanto cultivava uma fé discreta que não dependia de reconhecimento público e que se expressava principalmente por meio da coerência entre aquilo que acreditava e as decisões que tomava quando ninguém parecia observar seus passos. Dentro de seu lar, onde o ruído das ambições desmedidas do mundo exterior perdia parte da força que exercia sobre tantas outras famílias, Noé esforçava-se para construir um ambiente baseado em respeito mútuo, responsabilidade compartilhada e compaixão genuína, transmitindo ensinamentos a Sem, Cã e Jafé, não por meio de discursos grandiosos ou exigências autoritárias, mas através do exemplo constante de um homem que reconhecia a importância da honestidade, da paciência e da dignidade humana, mesmo em uma época na qual tais virtudes eram frequentemente tratadas como obstáculos para aqueles que desejavam prosperar rapidamente. Os filhos de Noé cresceram observando um pai cuja firmeza jamais se confundia com dureza desnecessária e cuja bondade não representava sinal de fragilidade, aprendendo que a verdadeira força muitas vezes se manifesta na capacidade de agir corretamente, mesmo quando circunstâncias adversas oferecem oportunidades aparentemente vantajosas para abandonar princípios antigos. Enquanto os momentos compartilhados ao redor das refeições, durante os trabalhos cotidianos ou nas conversas realizadas ao final de longos dias de esforço silencioso, fortaleciam laços familiares que se tornariam essenciais diante dos acontecimentos extraordinários que ainda permaneciam ocultos no horizonte da história. Apesar da tranquilidade encontrada no convívio familiar, Noé não ignorava a realidade que se desenrolava além dos limites de sua casa, percebendo com crescente tristeza que a violência deixava de provocar indignação, que a mentira era frequentemente recompensada com admiração
e que indivíduos comprometidos com a integridade eram tratados com suspeita ou ridicularizados por aqueles que interpretavam qualquer demonstração de retidão como ingenuidade incompatível com as exigências práticas da sobrevivência em uma sociedade cada vez mais orientada pelo interesse pessoal e pela busca incessante de vantagens imediatas. Não é difícil imaginar que a postura adotada por Noé despertasse comentários irônicos e julgamentos silenciosos entre muitos de seus contemporâneos, pois pessoas que escolhem caminhos diferentes frequentemente se tornam alvo da incompreensão daqueles que enxergam na fidelidade aos próprios valores uma crítica implícita às escolhas que realizaram ao longo da vida. E ainda assim, ele persistia sem permitir que o ressentimento se instalasse em seu coração, demonstrando que permanecer fiel ao que se considera correto exige não apenas coragem para suportar o isolamento, mas também humildade suficiente para não transformar a própria integridade em instrumento de superioridade moral. Para Noé, prosperidade material desprovida de responsabilidade ética conduzia inevitavelmente ao vazio, razão pela qual evitava envolver-se em práticas desonestas, recusava alimentar conflitos desnecessários e procurava orientar cada aspecto de sua existência segundo princípios que transcendiam conveniências temporárias, compreendendo que o verdadeiro valor da vida humana não poderia ser medido exclusivamente pela quantidade de bens acumulados ou pelo prestígio conquistado perante outros homens, mas pela disposição de agir com justiça e misericórdia, mesmo quando tais escolhas exigiam sacrifícios pessoais difíceis de explicar àqueles que avaliavam o mundo apenas a partir dos próprios interesses. À medida que os anos avançavam e a distância moral entre Noé e grande parte da sociedade tornava-se mais evidente, sua fidelidade deixava de representar apenas uma característica individual para assumir a forma de uma resistência silenciosa contra a deterioração que alcançava todas as esferas da convivência humana, enquanto Deus observava aquele homem que continuava escolhendo a honestidade em meio à corrupção, a compaixão em meio à indiferença e a perseverança em meio ao desencorajamento, reconhecendo nele alguém disposto a obedecer, mesmo sem compreender plenamente os desdobramentos futuros associados a essa disposição interior. Chegou então um momento em que a rotina previsível construída ao longo de tantos anos seria interrompida por uma revelação capaz de alterar não apenas o destino da família de Noé, mas também o curso de toda a história humana. Pois Deus dirigiu-se àquele homem justo para comunicar uma decisão dolorosa amadurecida diante da corrupção espalhada pela terra, anunciando que a violência e a perversidade haviam alcançado um limite insustentável e preparando-o para ouvir instruções que exigiriam fé extraordinária, obediência inabalável e coragem suficiente para caminhar por uma estrada que ninguém antes dele havia sido chamado a percorrer. Ao ouvir as palavras pronunciadas por Deus acerca do destino reservado ao mundo que conhecia desde a infância, Noé certamente compreendeu apenas uma fração da magnitude daquilo que lhe estava sendo revelado, pois a mente humana encontra limites naturais quando tenta abarcar acontecimentos que ultrapassam completamente a experiência cotidiana, especialmente quando tais acontecimentos envolvem a destruição da ordem estabelecida e a responsabilidade de participar diretamente de um plano cuja dimensão alcançaria não apenas sua própria família, mas todas as gerações futuras que surgiriam depois do desaparecimento da civilização existente. A mensagem divina explicava que a violência havia se espalhado pela terra como uma doença silenciosa que contaminava relações, comunidades e estruturas inteiras da convivência humana, enquanto a injustiça deixara de ser percebida como desvio preocupante para transformar-se em prática comum
aceita por aqueles que priorizavam os próprios interesses acima da dignidade do próximo, revelando que a degradação moral alcançara um ponto insustentável e que o grande dilúvio surgiria não como manifestação arbitrária de severidade, mas como resposta ao estado profundo de corrupção cultivado persistentemente pela humanidade ao longo do tempo. Diante de uma revelação tão extraordinária, é provável que sentimentos diversos tenham coexistido no coração de Noé, pois temor, perplexidade, tristeza e humildade frequentemente acompanham momentos em que o ser humano se vê confrontado com responsabilidades maiores do que sua capacidade imediata de compreensão, enquanto ele buscava assimilar a realidade de que o mundo conhecido estava prestes a desaparecer e que, de maneira inesperada, sua fidelidade silenciosa havia conduzido à designação de uma missão capaz de alterar o curso da própria história humana. Entretanto, a comunicação recebida não consistia apenas em um anúncio de julgamento e destruição, porque juntamente com a notícia do dilúvio, vinha também a expressão da misericórdia divina por meio de uma tarefa específica destinada à preservação da vida, já que Deus escolhera Noé para garantir a continuidade de sua família e de inúmeras criaturas que habitavam a terra, demonstrando que mesmo em circunstâncias marcadas pela necessidade de correção, ainda existia espaço para a esperança, renovação e a possibilidade concreta de um novo começo, além das consequências dolorosas provocadas pelas escolhas humanas. Foi então que Noé recebeu instruções detalhadas acerca da construção de uma grande embarcação que deveria ser preparada para resistir às águas do dilúvio, sendo orientado a seguir cuidadosamente medidas específicas e características determinadas pelo próprio Deus, sem adaptar aquilo que lhe era ordenado, segundo preferências pessoais ou critérios estabelecidos pela lógica limitada da experiência comum, compreendendo que a verdadeira obediência frequentemente exige confiança suficiente para executar orientações cujo propósito completo só será revelado muito tempo depois do início da jornada. Aceitar aquela missão significava reorganizar completamente a existência construída ao longo de décadas, abandonar a segurança oferecida pelos hábitos familiares e enfrentar inevitáveis questionamentos vindos daqueles que não compartilhavam da mesma confiança depositada em Deus, pois a construção de uma embarcação de proporções extraordinárias, em circunstâncias aparentemente incompatíveis com sua finalidade, despertaria curiosidade, incredulidade e desprezo entre os habitantes da região, exigindo não apenas habilidade prática e resistência física, mas, sobretudo, firmeza interior para continuar avançando, mesmo quando dúvidas legítimas surgissem ao longo do caminho. Noé compreendeu naquele instante que a fé verdadeira raramente se limita ao campo das convicções abstratas ou das intenções silenciosas preservadas no íntimo do coração, porque ela inevitavelmente se manifesta através de escolhas concretas, capazes de alterar rotinas, redefinir prioridades e exigir perseverança diante de obstáculos inesperados, transformando a confiança em ações visíveis, cujo significado nem sempre é imediatamente compreendido por aqueles que observam de fora os passos de quem decidiu obedecer, apesar da ausência de garantias tangíveis sobre o futuro. Assim, encerrava-se definitivamente o período em que Noé podia viver apenas como um homem íntegro entre seus contemporâneos, pois a partir daquela revelação, ele passava a carregar uma responsabilidade extraordinária que exigiria obediência constante, confiança renovada e disposição para agir segundo instruções cuja importância ultrapassava sua compreensão imediata, inaugurando uma nova etapa de sua trajetória pessoal e preparando o caminho
para os longos anos de trabalho silencioso que transformariam sua fidelidade em testemunho de perseverança diante da incerteza e do julgamento que se aproximava silenciosamente de toda a terra. Depois de receber as instruções divinas e compreender que sua fidelidade precisaria manifestar-se através de ações concretas e persistentes, Noé deu início à tarefa que definiria os anos seguintes de sua existência, dedicando-se à construção da grande embarcação conforme cada orientação recebida, sem permitir que a grandiosidade do projeto o paralisasse ou que a ausência de sinais visíveis do dilúvio enfraquecesse sua determinação, pois ele sabia que a verdadeira obediência raramente depende da compreensão completa dos acontecimentos futuros e, frequentemente, exige trabalho contínuo, sustentado apenas pela confiança na palavra que foi recebida. Os dias passaram a organizar-se em torno de esforços repetitivos e exigentes que envolviam a seleção cuidadosa dos materiais necessários, o preparo das estruturas fundamentais e a execução de tarefas que demandavam precisão, resistência física e disciplina constante, enquanto Noé e seus filhos investiam energia em uma obra cuja dimensão ultrapassava qualquer construção comum conhecida por seus contemporâneos, transformando o espaço ao redor em um cenário de atividade incessante no qual cada ferramenta utilizada e cada parte concluída da embarcação representavam mais um passo em direção a um propósito cuja importância ainda permanecia incompreensível para a maioria das pessoas que acompanhavam aquele empreendimento em comum. À medida que a estrutura da arca começava lentamente a ganhar forma, diante dos olhos da comunidade, comentários inevitavelmente surgiam entre aqueles que observavam o progresso da construção sem compartilhar das convicções que sustentavam Noé, pois muitos interpretavam seus esforços como sinal de loucura, exagero ou ingenuidade incompatível com a realidade do mundo em que viviam, incapazes de considerar seriamente a possibilidade de que um acontecimento extraordinário pudesse alterar radicalmente a estabilidade aparente da existência humana, preferindo ridicularizar aquilo que não conseguiam explicar, em vez de refletir sobre as advertências silenciosas presentes na perseverança daquele homem que continuava trabalhando apesar da desaprovação coletiva. Noé, entretanto, permaneceu concentrado na responsabilidade que lhe havia sido confiada, compreendendo que a aprovação humana não poderia servir como critério definitivo para determinar o valor de suas escolhas, razão pela qual prosseguiu executando cada etapa da construção sem se desviar do plano estabelecido, mesmo quando palavras de desprezo, olhares carregados de ironia ou questionamentos persistentes tornavam-se frequentes ao redor da gigantesca embarcação em crescimento, demonstrando que a perseverança não consiste na ausência de oposição, mas na capacidade de manter compromissos assumidos apesar das pressões externas que incentivam o abandono daquilo que se reconhece como correto. Dentro de sua própria família, a continuidade daquele trabalho exigia cooperação constante, paciência diante do cansaço acumulado e disposição para enfrentar um futuro cercado por incertezas, de modo que Sem, Cã e Jafé participavam ativamente da construção ao lado do pai, contribuindo não apenas com esforço físico, mas compartilhando também a responsabilidade emocional de sustentar a esperança em circunstâncias que poderiam facilmente despertar dúvidas ou desânimo, fortalecendo entre eles vínculos construídos pela confiança mútua e pela convicção de que a missão recebida possuía um significado que seria plenamente compreendido apenas no tempo determinado por Deus. Ano após ano, a arca continuou tomando forma,
até transformar-se em uma impressionante realidade que testemunhava a persistência de homens dispostos a concluir uma tarefa aparentemente impossível aos olhos daqueles que valorizavam apenas aquilo que podiam compreender imediatamente, enquanto o contraste entre a dedicação silenciosa da família de Noé e a indiferença crescente da sociedade ao redor tornava-se cada vez mais evidente, revelando como os seres humanos frequentemente ignoram advertências importantes quando estas exigem mudanças profundas em hábitos, prioridades e formas estabelecidas de interpretar a própria existência. Embora o desgaste físico e emocional decorrente de tantos anos de trabalho contínuo certamente tenha imposto desafios difíceis de ignorar, Noé permaneceu firme porque compreendia que a fidelidade verdadeira não é construída em momentos isolados de entusiasmo, mas através da repetição disciplinada de escolhas realizadas diariamente, mesmo quando resultados imediatos permanecem invisíveis, transformando cada jornada de esforço, cada dificuldade superada e cada etapa concluída da embarcação em expressão concreta de uma confiança que se recusava a depender exclusivamente das circunstâncias favoráveis para continuar existindo. Quando finalmente cada compartimento foi preparado, cada detalhe executado conforme as instruções recebidas e cada esforço incorporado à estrutura daquela gigantesca embarcação, Noé pôde contemplar a obra concluída não como monumento ao mérito humano ou à habilidade técnica de sua família, mas como evidência tangível de uma fé que escolhera permanecer firme durante um longo período de trabalho silencioso, realizado em meio à incredulidade de um mundo que ainda ignorava completamente a proximidade do grande dilúvio e das transformações irreversíveis que em breve alterariam para sempre o curso da história humana. Quando a grande embarcação finalmente permaneceu concluída, após anos de trabalho silencioso, perseverança contínua e incontáveis dias dedicados à execução fiel das instruções recebidas, uma atmosfera de expectativa começou a envolver Noé e sua família, pois embora não soubessem exatamente quando os acontecimentos anunciados por Deus se manifestariam diante de seus olhos, compreendiam que o período de preparação aproximava-se do fim e que em breve seriam chamados a abandonar tudo aquilo que lhes era familiar para ingressar em uma etapa completamente desconhecida da existência, carregando consigo apenas a confiança construída ao longo dos anos de obediência que haviam escolhido trilhar desde o início daquela extraordinária missão. Foi então que teve início um dos episódios mais impressionantes de toda aquela jornada, quando animais de diferentes espécies começaram a aproximar-se da arca de maneira ordenada, obedecendo a um chamado que transcendia os padrões habituais observados pelos seres humanos, enquanto Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé e as esposas de seus filhos contemplavam com admiração e reverência a chegada daqueles seres destinados a preservar a continuidade da vida após a passagem do dilúvio, reconhecendo que estavam testemunhando algo cuja magnitude ultrapassava qualquer explicação baseada exclusivamente na experiência acumulada pelas gerações anteriores. Grandes e pequenos, fortes e delicados, animais acostumados às extensas planícies e criaturas adaptadas aos ambientes mais remotos, dirigiam-se à embarcação conforme a determinação estabelecida por Deus, formando uma sucessão extraordinária que revelava não apenas a impressionante diversidade da criação, mas também a intenção de proteger aquilo que ainda poderia florescer depois do período de destruição que se aproximava rapidamente, transformando a arca em um espaço onde a esperança assumia formas concretas, representadas por cada espécie, conduzida em segurança para além da catástrofe iminente que logo alcançaria todas as regiões da terra. Enquanto auxiliavam na acomodação dos animais
e organizavam cuidadosamente os compartimentos destinados a garantir a sobrevivência de todos durante a longa permanência dentro da embarcação. Os membros da família de Noé precisavam lidar simultaneamente com exigências práticas e emoções profundas, pois cada nova etapa daquela preparação reforçava a consciência de que o mundo exterior estava prestes a sofrer uma transformação irreversível, despertando sentimentos difíceis de expressar plenamente, nos quais a gratidão pela proteção divina coexistia com a tristeza provocada pela percepção das consequências inevitáveis decorrentes das escolhas feitas pela humanidade ao longo de muitos anos de afastamento dos princípios que poderiam ter sustentado uma convivência mais justa e compassiva. Do lado de fora da arca, entretanto, muitos continuavam incapazes de reconhecer o significado dos acontecimentos que se desenrolavam diante deles, interpretando a aproximação ordenada dos animais como mera curiosidade, ou recusando-se deliberadamente a considerar a possibilidade de que os avisos associados à construção daquela imensa embarcação pudessem conter alguma verdade, revelando o quanto o hábito de ignorar advertências desconfortáveis pode tornar indivíduos indiferentes até mesmo diante de sinais extraordinários que desafiam expectativas profundamente arraigadas e convidam à reflexão sobre a direção escolhida para conduzir a própria existência. À medida que os últimos preparativos eram concluídos e o interior da arca se transformava em refúgio para seres humanos e animais, destinados a atravessar juntos um período sem precedentes na história do mundo, Noé provavelmente compreendia com intensidade crescente o peso da responsabilidade que carregava, pois a missão recebida deixava de pertencer apenas ao campo das promessas futuras para assumir contornos imediatos e concretos, indicando que o momento anunciado por Deus estava prestes a chegar e que a confiança cultivada durante tantos anos seria colocada diante da prova definitiva, representada pela chegada das águas do grande dilúvio. Quando todos os seres designados para sobreviver já se encontravam protegidos no interior da embarcação e os preparativos finalmente alcançaram seu término, o silêncio que envolveu a arca parecia carregar consigo a solenidade dos acontecimentos, prestes a transformar o destino da humanidade. Enquanto Noé e sua família permaneciam conscientes de que haviam atravessado o limite entre a vida que conheciam anteriormente e uma realidade completamente nova, percebendo que a obediência demonstrada ao longo dos anos anteriores os conduzia agora ao instante decisivo no qual a fidelidade deixaria de ser apenas uma escolha cotidiana para revelar-se como a única âncora capaz de sustentá-los diante das mudanças extraordinárias que estavam prestes a atingir o mundo inteiro. Quando todos os preparativos chegaram ao fim, e aqueles destinados a sobreviver ao grande julgamento já se encontravam protegidos no interior da arca, os céus começaram a apresentar sinais discretos de uma transformação que poucos teriam imaginado possível, pois as primeiras gotas de chuva caíram sobre a terra como um acontecimento aparentemente comum aos olhos daqueles que permaneciam do lado de fora, sem perceber que estavam testemunhando o início do evento que alteraria para sempre a história da humanidade e encerraria definitivamente uma era marcada pela persistente recusa em abandonar os caminhos da violência, da injustiça e da corrupção moral que haviam se enraizado profundamente na vida cotidiana das comunidades espalhadas pelo mundo. À medida que a intensidade da chuva aumentava de maneira incomum e as águas começavam a acumular-se com rapidez crescente sobre campos cultivados, estradas percorridas durante gerações e habitações erguidas com o esforço de muitas famílias, a sensação de segurança que sustentara a incredulidade de tantas pessoas começou a desmoronar diante da evidência inegável de que algo extraordinário estava acontecendo,
transformando expressões de ironia em olhares de preocupação e convertendo a confiança excessiva na estabilidade do mundo conhecido em uma busca desesperada por explicações capazes de oferecer proteção contra uma ameaça que avançava sem demonstrar qualquer sinal de enfraquecimento ou de retorno à normalidade que haviam considerado permanente. A tempestade prosseguiu com força devastadora, e aquilo que inicialmente parecia apenas uma chuva intensa converteu-se em uma inundação de proporções inimagináveis, fazendo com que rios ultrapassassem seus limites naturais, que extensas planícies desaparecessem sob as águas turbulentas e que construções erguidas ao longo de muitos anos fossem gradualmente engolidas pela corrente impiedosa que avançava em todas as direções, revelando a fragilidade das realizações humanas quando confrontadas com acontecimentos que escapam completamente ao controle daqueles que acreditavam possuir domínio absoluto sobre o próprio destino e sobre a continuidade inquestionável da civilização que haviam construído. Do lado de dentro da arca, Noé e sua família certamente ouviam o som incessante da chuva golpeando a estrutura construída com tanto esforço ao longo dos anos anteriores, conscientes de que a realidade anunciada por Deus finalmente havia chegado e de que o mundo exterior atravessava um processo doloroso do qual não poderiam participar diretamente, experimentando sentimentos complexos nos quais a gratidão pela preservação da vida coexistia com a tristeza inevitável provocada pela dimensão da tragédia que se desenrolava além das paredes que agora representavam a única proteção disponível contra o avanço implacável das águas que cobriam progressivamente toda a terra. Os anais acomodados nos diferentes compartimentos também reagiam às mudanças abruptas que ocorriam ao redor da embarcação, exigindo atenção constante daqueles responsáveis por seus cuidados, enquanto a arca começava a cumprir plenamente a finalidade para a qual havia sido construída, sustentando em segurança seres vivos de múltiplas espécies em meio ao caos crescente que dominava o mundo exterior, transformando-se não apenas em instrumento de sobrevivência física, mas também em símbolo concreto da misericórdia presente, mesmo em um contexto marcado pelo julgamento e pelas consequências inevitáveis das escolhas acumuladas pela humanidade ao longo de sucessivas gerações que haviam se afastado dos princípios destinados a preservar a convivência humana. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou caindo sem interrupção, e as águas elevaram-se até cobrirem completamente tudo aquilo que anteriormente parecia firme e permanente aos olhos dos homens, apagando fronteiras familiares, ocultando paisagens conhecidas e demonstrando que nenhuma realização material seria capaz de oferecer proteção suficiente diante de uma realidade que exigia algo muito mais profundo do que autossuficiência ou confiança irrestrita nas próprias capacidades, enquanto a arca seguia flutuando sobre a imensidão das águas, como testemunho silencioso da importância da obediência e da fé em tempos de extrema adversidade e profunda transformação histórica. Quando o mundo antigo desapareceu sob o domínio do grande dilúvio e a tempestade prosseguiu seu curso inexorável, aqueles que permaneciam dentro da embarcação compreenderam que haviam atravessado definitivamente o limite entre a vida que conheciam anteriormente e um futuro ainda envolto em incertezas, percebendo que a sobrevivência física representava apenas o início de uma jornada muito mais longa, na qual seriam chamados a preservar não somente a própria existência, mas também a esperança necessária para reconstruir aquilo que um dia surgiria novamente após o recuo das águas,
que agora cobriam toda a Terra, inaugurando um novo capítulo da história humana, cujos contornos ainda permaneciam ocultos, além do horizonte invisível formado pelo vasto oceano que os cercava por todos os lados. Depois que as chuvas incessantes completaram seu longo período de 40 dias e 40 noites, e a arca continuou flutuando sobre o mundo transformado em um vasto oceano sem fronteiras visíveis, Noé e sua família precisaram adaptar-se a uma nova realidade marcada pela repetição de tarefas indispensáveis à sobrevivência, organizando os cuidados com os animais, administrando cuidadosamente os suprimentos armazenados ao longo dos anos de preparação e estabelecendo uma rotina disciplinada que lhes permitisse preservar a ordem dentro de um espaço limitado, enquanto a ausência de referências familiares do mundo exterior reforçava a sensação de isolamento que inevitavelmente acompanhava todos os ocupantes daquela extraordinária embarcação lançada sobre a imensidão silenciosa das águas. Cada amanhecer dentro da arca trazia consigo responsabilidades que não podiam ser adiadas nem ignoradas, pois centenas de criaturas dependiam da dedicação constante daqueles poucos seres humanos encarregados de alimentá-las, manter os compartimentos organizados e responder às necessidades específicas das diferentes espécies abrigadas ali, exigindo esforço físico contínuo, cooperação entre todos os membros da família e uma capacidade crescente de adaptação diante das exigências práticas impostas por uma convivência prolongada em circunstâncias absolutamente incomuns, nas quais o simples cumprimento das tarefas diárias tornava-se elemento essencial para a preservação da vida confiada aos seus cuidados. Embora estivessem protegidos das águas que haviam engolido o mundo conhecido, isso não significava que a permanência dentro da arca estivesse livre de desafios ou momentos de fragilidade interior, porque a mente humana naturalmente busca previsibilidade, horizonte e segurança quanto ao futuro. E viver durante meses cercado apenas pela vastidão das águas, sem saber exatamente quanto tempo ainda seria necessário esperar antes que a vida pudesse recomeçar em terra firme, exigia uma confiança renovada diariamente e uma disposição contínua para enfrentar dúvidas que talvez jamais fossem expressas em voz alta diante dos demais ocupantes da embarcação, mas que certamente encontravam espaço silencioso dentro do coração de cada um deles. Em meio à repetição das atividades e ao confinamento inevitável, a convivência familiar assumia importância ainda maior, pois cada palavra de encorajamento, cada gesto de paciência e cada demonstração de respeito mútuo contribuíam para preservar a harmonia dentro daquele ambiente compartilhado, lembrando que circunstâncias extraordinárias frequentemente revelam tanto as fragilidades quanto as virtudes presentes nas relações humanas, e que a capacidade de permanecer unido diante da incerteza constitui uma das formas mais valiosas de resistência quando o futuro permanece oculto, além das limitações impostas pelo presente, exigindo dos indivíduos não apenas resistência física, mas também maturidade emocional para sustentar a esperança coletiva. Os animais, por sua vez, continuavam representando uma responsabilidade constante e um lembrete silencioso da razão pela qual toda aquela jornada havia sido iniciada, pois cada criatura abrigada na arca carregava consigo a promessa de continuidade da vida após o término do dilúvio, reforçando a percepção de que o esforço diário despendido por Noé e sua família possuía significado muito maior do que a simples manutenção da sobrevivência imediata, estando ligado à preservação de um mundo que ainda não existia plenamente,
mas cuja possibilidade repousava sobre a fidelidade demonstrada na execução das pequenas tarefas repetidas dia após dia, em meio ao cenário aparentemente imutável que os cercava. À medida que o tempo avançava e as águas permaneciam cobrindo a terra, sem oferecer sinais claros de mudança, a esperança deixava de manifestar-se como entusiasmo exuberante para assumir a forma mais discreta e resistente da perseverança cotidiana, expressando-se na decisão de continuar trabalhando, cuidando uns dos outros e confiando nas promessas recebidas, mesmo na ausência de respostas imediatas, demonstrando que a fé autêntica nem sempre se revela em acontecimentos grandiosos ou manifestações extraordinárias, mas frequentemente encontra sua expressão mais profunda na disposição silenciosa de permanecer firme durante períodos prolongados de espera e incerteza, quando nada parece indicar que as circunstâncias ao redor estejam prestes a se transformar. Assim, enquanto a arca seguia seu curso sobre a vastidão das águas e os dias sucediam-se sem que seus ocupantes pudessem prever quando alcançariam o próximo capítulo de sua jornada, Noé e aqueles que o acompanhavam aprendiam que sobreviver ao dilúvio exigia muito mais do que proteção física contra a tempestade que destruíra o mundo antigo, requerendo também coragem para enfrentar o desgaste emocional provocado pelo isolamento, disciplina para cumprir responsabilidades inadiáveis e esperança suficiente para acreditar que em algum momento ainda desconhecido, o Deus que os havia conduzido até ali também lhes mostraria o caminho para além das águas que continuavam a cercá-los por todos os lados, preparando-os gradualmente para os desafios silenciosos que ainda precisariam atravessar antes que o tão esperado recomeço finalmente se tornasse realidade diante de seus olhos. Quando finalmente o ruído incessante da chuva cessou, após semanas de intensidade devastadora, e os ocupantes da arca perceberam que já não ouviam o impacto contínuo das gotas contra a estrutura que os havia protegido durante todo aquele período, um novo tipo de silêncio passou a envolver a embarcação, trazendo consigo não a tranquilidade imediata que poderiam ter imaginado anteriormente, mas uma espera ainda mais desafiadora, pois embora a tempestade tivesse terminado, as águas continuavam cobrindo a terra, e nenhum deles possuía meios de determinar quanto tempo ainda seria necessário antes que a promessa de um recomeço se transformasse em realidade concreta diante de seus olhos, exigindo deles uma forma diferente de perseverança, construída não em meio ao caos evidente, mas na aparente imobilidade dos dias que se seguiam. A ausência do som constante da chuva permitia que pensamentos, antes abafados pela urgência das tarefas e pela tensão provocada pelos acontecimentos recentes, emergissem com maior intensidade, levando Noé e sua família a refletirem sobre tudo aquilo que haviam deixado para trás e sobre o significado profundo da jornada que estavam atravessando, enquanto a vastidão silenciosa das águas ao redor da arca servia como lembrança permanente de que o mundo conhecido havia desaparecido e de que o futuro permanecia oculto além dos limites da compreensão humana, exigindo deles uma confiança renovada diante da impossibilidade de prever quando ou de que maneira aquela longa espera chegaria ao fim e daria lugar a uma nova etapa da existência. A rotina estabelecida durante os meses anteriores prosseguia com a mesma disciplina necessária para preservar a ordem e o bem-estar de todos os seres vivos confiados aos seus cuidados, pois os animais continuavam dependendo da atenção diária de seus responsáveis, e as tarefas associadas à manutenção da embarcação permaneciam indispensáveis, demonstrando que mesmo em períodos marcados pela expectativa e pela ansiedade, existem responsabilidades que não podem ser negligenciadas
e que a perseverança frequentemente se manifesta na capacidade de continuar cumprindo deveres simples, enquanto se aguarda pacientemente pela chegada de respostas que ainda não se tornaram visíveis, transformando a fidelidade nas pequenas ações em instrumento silencioso de resistência diante da incerteza prolongada. Para Noé, aquele tempo intermediário talvez representasse um dos maiores testes de sua fé, porque sobreviver à tempestade não significava automaticamente compreender os próximos passos do plano divino e permanecer confiante quando o perigo imediato já havia passado, mas a direção futura ainda permanecia indefinida, exigia uma maturidade espiritual construída ao longo de muitos anos de obediência silenciosa, ensinando que a confiança verdadeira não depende apenas da capacidade de suportar momentos dramáticos, mas também da disposição para atravessar períodos prolongados de aparente imobilidade, sem permitir que a esperança seja substituída pela inquietação, pelo medo ou pelo desânimo que frequentemente acompanham a ausência de respostas imediatas. Dentro da arca, os membros da família de Noé compartilhavam não apenas o espaço limitado que habitavam havia tanto tempo, mas também a responsabilidade de sustentar uns aos outros emocionalmente enquanto enfrentavam as incertezas associadas à espera, descobrindo que palavras de incentivo, gestos de consideração e pequenas demonstrações de paciência possuíam valor extraordinário em circunstâncias nas quais a ausência de explicações claras poderia facilmente favorecer o surgimento de tensões e desalento, reforçando a importância dos vínculos humanos como fonte de força diante de situações que ultrapassam a capacidade individual de enfrentamento e revelando que a esperança coletiva frequentemente é preservada através do cuidado mútuo praticado nos detalhes aparentemente insignificantes do cotidiano. Enquanto a arca continuava repousando sobre a imensidão das águas, que ainda dominavam a paisagem invisível além de suas paredes, o silêncio que a cercava deixava de ser apenas sinal do término da tempestade, para transformar-se em convite à reflexão sobre fragilidade, dependência e renovação, conduzindo seus ocupantes a reconhecer que a sobrevivência recebida até aquele momento não constituía o encerramento da jornada iniciada muito antes do dilúvio, mas apenas a transição entre aquilo que havia sido perdido e a vida nova que ainda aguardava o tempo apropriado para revelar-se plenamente quando as águas finalmente começassem a recuar e a esperança encontrasse novamente um lugar firme onde pudesse florescer, permitindo que o futuro deixasse de ser apenas uma promessa distante para tornar-se uma realidade gradualmente perceptível. Depois de um longo período marcado pela espera silenciosa e pela persistência das águas que ainda ocultavam a paisagem transformada pelo dilúvio, chegou o momento em que Noé percebeu que talvez fosse possível procurar sinais concretos de mudança, não porque possuísse certeza absoluta de que a terra estivesse pronta para acolher novamente seus habitantes, mas porque a esperança amadurecida ao longo daqueles meses de confinamento inspirava a necessidade de verificar se o tempo do recomeço finalmente se aproximava, levando-o a tomar decisões simples em aparência, porém carregadas de profundo significado para todos aqueles que compartilhavam com ele o interior da arca e aguardavam pacientemente por uma resposta capaz de orientar os passos seguintes daquela extraordinária jornada. A primeira ave enviada foi o corvo, cuja partida rompeu temporariamente a rotina estabelecida dentro da embarcação e concentrou a atenção de todos os ocupantes sobre um gesto que poderia fornecer informações preciosas acerca do estado do mundo exterior. Enquanto olhares acompanhavam o desaparecimento daquele pequeno ser alado em direção à vastidão ainda dominada pelas consequências do grande dilúvio,
transformando uma ação aparentemente modesta em expressão do desejo humano de reencontrar referências concretas após um período prolongado de incerteza e isolamento, quando até mesmo os menores indícios de transformação tornam-se capazes de renovar a disposição daqueles que continuam esperando por um futuro diferente. Entretanto, o retorno do corvo, sem oferecer uma resposta definitiva quanto à possibilidade de restabelecer a vida em terra firme, manteve viva a necessidade de continuar aguardando com paciência, lembrando aos ocupantes da arca que nem todas as expectativas encontram satisfação imediata e que a reconstrução da esperança frequentemente exige disposição para atravessar etapas intermediárias nas quais as evidências permanecem incompletas, convidando-os a perseverar mesmo diante da ausência das confirmações que tanto desejavam receber, naquele delicado período de transição entre o passado destruído pelas águas e o futuro que ainda permanecia invisível, além das limitações impostas pelas circunstâncias presentes. Passado algum tempo, Noé decidiu enviar uma pomba, escolhendo uma ave associada à delicadeza e à busca por lugares adequados para repousar, enquanto todos aguardavam em silêncio o desfecho daquela tentativa carregada de expectativa, apenas para vê-la retornar à arca sem encontrar onde pousar, trazendo consigo a confirmação de que as águas ainda impediam o surgimento das condições necessárias para o reinício da vida fora dos limites seguros da embarcação, reforçando mais uma vez a importância da paciência diante dos ritmos que escapam ao controle humano, e ensinando que a ansiedade jamais possui autoridade para acelerar processos que obedecem a tempos maiores do que os desejos imediatos daqueles que aguardam. Mesmo diante desse resultado, Noé não abandonou a esperança, nem permitiu que a frustração comprometesse a confiança construída ao longo de toda a jornada, razão pela qual aguardou novamente antes de repetir o gesto e libertar outra vez a pomba em direção ao horizonte desconhecido, demonstrando que perseverar não significa ignorar dificuldades ou negar desapontamentos temporários, mas escolher continuar avançando apesar deles, sustentado pela convicção de que o tempo adequado para cada transformação não pode ser determinado pela inquietação daqueles que desejam respostas imediatas e definitivas para questões que ainda necessitam amadurecer silenciosamente antes de revelar seus desfechos. Quando a pomba retornou, trazendo em seu bico um ramo novo de oliveira, um símbolo discreto e, ao mesmo tempo, extraordinário de renovação, a notícia espalhou-se rapidamente entre os membros da família de Noé, como uma evidência concreta de que a vida começava lentamente a ressurgir além das águas que haviam coberto a terra, despertando emoções difíceis de conter após tantos meses de espera e permitindo que a esperança deixasse de apoiar-se exclusivamente na promessa recebida, para encontrar também confirmação visível nos pequenos sinais oferecidos pela realidade ao redor, tornando aquele singelo ramo uma das imagens mais poderosas de toda a experiência atravessada pelos sobreviventes do grande dilúvio. Ao enviar a pomba pela terceira vez e perceber que ela já não retornava à arca, Noé compreendeu que uma etapa fundamental daquela longa travessia havia chegado ao fim, pois a ausência da ave indicava que a terra finalmente oferecia abrigo e condições para sustentar novamente a existência fora da embarcação, transformando aquele instante em um marco silencioso de transição entre a sobrevivência protegida no interior da arca e a proximidade do novo começo aguardado durante tanto tempo, preparando os corações de todos para os passos decisivos que em breve seriam dados em direção a um mundo profundamente transformado pela experiência do dilúvio e pelas lições que emergiram ao longo dos muitos meses vividos
entre a esperança, a perseverança e a confiança renovada. Depois de tantos meses vivendo entre as paredes da arca e aprendendo a medir o tempo não pela sucessão habitual das estações, mas pela repetição disciplinada das responsabilidades diárias e pela expectativa silenciosa de um sinal que indicasse o momento apropriado para seguir adiante, Noé recebeu finalmente a permissão para deixar a embarcação, juntamente com sua família e todos os seres vivos preservados durante o dilúvio, compreendendo que o período de espera havia chegado ao fim e que um novo capítulo da existência humana estava prestes a começar sobre uma terra profundamente marcada pelos acontecimentos que haviam transformado para sempre a história do mundo conhecido. Ao atravessar a saída da arca e pisar novamente em solo firme, pela primeira vez após uma permanência tão prolongada, cercada apenas pelas águas e pela estrutura que lhe servira de abrigo, Noé e seus familiares certamente experimentaram uma mistura intensa de emoções difíceis de descrever plenamente. Pois a alegria associada à sobrevivência coexistia com a consciência de que tudo aquilo que haviam conhecido anteriormente deixara de existir, tornando aquele instante simultaneamente um momento de gratidão pela preservação da vida e de luto silencioso diante da imensidão das perdas provocadas pelo grande julgamento que recaíra sobre a humanidade e modificara para sempre o curso da experiência humana sobre a Terra. A paisagem que se estendia diante de seus olhos já não correspondia às memórias acumuladas antes do dilúvio. E embora a Terra oferecesse agora a possibilidade concreta de reconstrução e continuidade, havia também a percepção inevitável de que o recomeço exigiria coragem, trabalho e disposição para enfrentar desafios completamente novos. Uma vez que sobreviver ao desastre não eliminava automaticamente as responsabilidades associadas à tarefa de restabelecer a vida em um ambiente transformado, exigindo daqueles poucos sobreviventes não apenas resistência física, mas também maturidade emocional para lidar com a dimensão da missão colocada diante deles, e com o peso das lembranças que inevitavelmente acompanhariam cada passo dado naquele mundo renovado. Os animais começaram igualmente a deixar a arca segundo suas espécies, espalhando-se pelo mundo restaurado e assumindo novamente os espaços destinados à continuidade da criação, enquanto a família de Noé observava aquela movimentação com a compreensão de que cada criatura preservada representava o cumprimento do propósito que justificara tantos anos de obediência, trabalho e perseverança, reforçando a percepção de que os esforços realizados antes e durante o dilúvio não haviam sido em vão, mas contribuíam agora para a restauração gradual da diversidade e da vitalidade que caracterizam a existência sobre a Terra, e que haviam sido protegidas em meio ao período mais sombrio da história conhecida. Para Noé, o primeiro contato com o mundo exterior após a longa travessia também deveria trazer consigo reflexões profundas acerca da fragilidade humana e da importância das escolhas individuais e coletivas, pois a experiência vivida demonstrava de maneira incontestável que nenhuma civilização permanece indiferente às consequências de seus próprios caminhos morais, ao mesmo tempo em que revelava que a fidelidade, mesmo quando exercida em meio à incompreensão, à solidão e à incerteza, possui a capacidade de preservar possibilidades futuras que ultrapassam em muito os limites da experiência imediata daqueles que escolhem permanecer firmes em suas convicções, apesar das dificuldades encontradas ao longo da jornada. Diante do vasto cenário que agora se abria diante deles, como uma página ainda em branco, aguardando novos capítulos,
Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles compreendiam que o verdadeiro significado do recomeço não consistia em apagar completamente a memória do passado, mas em permitir que as lições aprendidas através do sofrimento, da perseverança e da dependência de Deus orientassem a construção de uma vida diferente daquela que havia sido destruída pelas águas, transformando cada passo dado sobre aquela terra renovada em expressão de esperança responsável e em convite silencioso para que as futuras gerações valorizassem a oportunidade de viver segundo princípios capazes de sustentar justiça, compaixão e respeito pela vida em todas as suas formas. Depois de atravessar a experiência incomparável do dilúvio, de suportar a longa permanência dentro da arca e de finalmente contemplar novamente a terra firme sob seus pés, Noé reconheceu que a preservação de sua família e de todas as criaturas que haviam sobrevivido não podia ser atribuída apenas aos esforços humanos realizados durante os anos de preparação e espera, razão pela qual seu primeiro impulso ao iniciar aquela nova etapa da existência consistiu em expressar gratidão diante de Deus, reconhecendo com humildade que a vida recebida mais uma vez representava um dom precioso, sustentado pela misericórdia daquele que o havia guiado desde o início da jornada, mesmo nos momentos em que o futuro permanecia completamente oculto aos olhos daqueles que precisavam continuar caminhando, sustentados apenas pela confiança. A atitude de agradecimento manifestada por Noé possuía significado profundo, porque revelava que o recomeço não deveria ser construído sobre orgulho, autossuficiência ou o esquecimento das lições aprendidas ao longo dos acontecimentos recentes, mas sobre a consciência de dependência e responsabilidade adquirida através da experiência do sofrimento e da preservação, demonstrando que recordar os momentos de fragilidade humana pode fortalecer o compromisso com valores capazes de orientar escolhas futuras mais sábias e mais alinhadas com o respeito pela vida e pela dignidade dos outros seres humanos, impedindo que as gerações posteriores repitam os mesmos erros que conduziram a humanidade anterior ao caminho da destruição. Foi então que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com seus descendentes, declarando que jamais destruiria novamente toda a vida da terra, por meio de um dilúvio semelhante àquele que havia transformado profundamente o mundo conhecido, oferecendo assim não apenas uma promessa direcionada aos sobreviventes imediatos daquele acontecimento extraordinário, mas um compromisso destinado a alcançar gerações futuras que ainda sequer existiam, permitindo que a esperança se tornasse parte integrante da herança transmitida à humanidade ao longo do tempo, e lembrando que a misericórdia pode continuar presente, mesmo depois dos períodos mais difíceis enfrentados pela história humana. Essa aliança carregava consigo uma dimensão moral importante, pois recordava aos seres humanos que a continuidade da vida deveria ser acompanhada pela responsabilidade de preservar a justiça, cultivar a compaixão e reconhecer os limites da própria condição, evitando repetir os caminhos de violência e corrupção que haviam conduzido às consequências experimentadas pela geração anterior ao dilúvio, transformando a memória do passado não em fonte permanente de medo, mas em instrumento de aprendizado capaz de orientar decisões futuras e fortalecer o compromisso com uma convivência mais harmoniosa, baseada em princípios que valorizem a dignidade humana e a preservação da vida em todas as suas manifestações. Como sinal visível dessa promessa,
surgiu o arco-íris, estendendo suas cores sobre o céu como expressão simbólica de misericórdia e renovação após o período de destruição, oferecendo aos sobreviventes uma imagem concreta capaz de recordar que, mesmo depois dos momentos mais sombrios da história humana, ainda existe espaço para a esperança, para a reconstrução e para a reafirmação dos vínculos estabelecidos entre Deus e aqueles que permanecem dispostos a reconhecer a importância da gratidão, da humildade e da confiança diante das incertezas inevitavelmente presentes na existência, convertendo um fenômeno observado nos céus em lembrança permanente da possibilidade de um futuro diferente. Ao contemplar o arco colorido, que agora ocupava o lugar anteriormente dominado pelas nuvens carregadas da tempestade, Noé e sua família podiam compreender que o verdadeiro significado daquele sinal transcendia sua beleza imediata, pois ele representava a possibilidade de seguir adiante sem permanecer aprisionado exclusivamente pelas lembranças dolorosas do passado, encorajando-os a construir o futuro com responsabilidade e esperança, conscientes de que a misericórdia recebida não eliminava a necessidade de escolhas corretas, mas oferecia nova oportunidade para que a humanidade buscasse caminhos diferentes daqueles que haviam conduzido à destruição, transformando a experiência do sofrimento em fonte de sabedoria, capaz de orientar a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Ao longo dos séculos que se seguiriam ao grande dilúvio, a história de Noé continuaria sendo transmitida de geração em geração, não apenas como o relato extraordinário de uma catástrofe capaz de transformar profundamente o mundo conhecido, mas, sobretudo, como reflexão sobre a condição humana, sobre as consequências das escolhas individuais e coletivas e sobre a importância de preservar valores que permitam às sociedades resistirem à tendência recorrente de substituir a compaixão pela indiferença, a responsabilidade pelo egoísmo e a esperança pelo desespero diante das dificuldades inevitáveis que acompanham a trajetória da existência, lembrando que cada novo começo carrega consigo a oportunidade e também o dever de construir um mundo mais digno para aqueles que virão depois.